caso de utilidade pública, agora específico. Específico agora. Específico. Sim. Por isso a tendência, olha, esse é tão interessante, que a tendência é empurrar o outro com a barriga. Porque esse aqui todo mundo sofre. No trabalho, em casa, em algum lugar, sofre. Do específico? Do bafo. Não, do bafo. Do mal universal. Específico Eita. não. Específico algumas pessoas sofrem. Ontem eu postei lá no Face perguntando: você sofre, porventura, de alguma coisa relacionada ao seu sono, como paralisia do sono? Imediatamente pessoas começaram a responder, dizendo: por quê? Por que eu postei isso? Porque cedo, um irmão querido, Gabriel, tinha me escrito um texto muito longo, narrando as angústias dele com a paralisia do sono. E isso se agrava nele por 2 ou 3 razões. Número 1, porque ele se converteu há pouco tempo. Antes de se converter, ele sofria de paralisia do sono e ela era interpretada nos ambientes religiosos que ele frequentava como coisa demoníaca. Então ele ficou com aquele trauma junto a ele. Ele veio conhecendo a palavra aqui na VMVTV. Foi se libertando, mas o trauma passado ficou. Então como ele sofre de paralisia do sono, ele diz que só consegue se livrar da paralisia do sono se ele repreender em nome de Jesus, senão ele entra num estado de angústia, ele pode até ver coisas durante a paralisia do sono. Segunda razão pela qual, ou terceira, pela qual ele fica agravado com a paralisia do sono dele, é porque a esposa dele, até um ano atrás, invocava espíritos estranhos, ia para cultos estranhos, fazia invocações perversas. Se converteu assistindo aqui o Papo de Graça e a VMVTV há um ano atrás. Mas é tudo muito recente na vidinha deles. Não sei nem se já tem um ano, talvez menos tempo da conversão dela. Tudo muito recente. Então as memórias das invocações, do que acontecia dentro de casa, das coisas que por outras razões lá se manifestavam, eram significativas. De modo que ele tinha essa angústia. Será que a minha paralisia do sono é reflexo do fato de que eu tenho ainda coisas espirituais acontecendo sobre mim e em relação a mim? Será que ainda é fruto de que tem coisas espirituais não resolvidas na minha casa? Aí na própria descrição do vídeo, que boa parte das coisas que você descreveu como a presença sombria, isto e aquilo relacionado à sua paralisia do sono, tem a ver com um padrão que é universal na experiência de boa parte das paralisias do sono. O que eu quero dizer a você, por exemplo, enquanto eu pedia a matéria e ela começava a rolar ali, o Daniel, que está sentado aqui atrás desta câmera frontal, meu filho, está te dando adeus aí, ele disse que ontem à noite ele teve uma experiência de paralisia do sono. Eu também já tive, muitas, não depois, na vida adulta, sei lá, umas 8 vezes. Mas eu me lembro que na adolescência e na primeira juventude, eu tive muitas experiências de paralisia do sono. Agora, o que a gente precisa saber sobre isso é que se você mantiver a calma, e se você na hora que tiver, porque você observe o seguinte, quando você tem a experiência de paralisia do sono, qual é a sensação que você tem e por que você se angustia? Você se angustia porque você sabe que você está dormindo, que você está num estado de catalepsia, que você dormiu, acordou e não está conseguindo sair do estado. É ou não é? Ou seja, é porque você tem consciência de que acordou e não está conseguindo sair do estado. Então você tem consciência. O que daí decorre é pânico, pela impotência, por ter tido a consciência de que acordou. Se não acordou inteiramente, acordou o suficiente para que você se enxergue minimamente num estado acordado, porém impotente quanto a levantar-se, quanto a erguer-se, quanto a determinar o seu expressar-se, controlando a você mesmo.
Daí é que vem o pânico. Agora, quando você toma consciência disso, e você começa a desenvolver calma, tranquilidade, você diz, estou tendo apenas um daqueles ataques de paralisia do sono. Não demora, passa logo. A maioria das pessoas cristãs que dizem, eu invoco o nome de Jesus e acordam porque, claro, não existe em você nada mais poderoso, se você tem fé, do que o nome de Jesus. Isso aí é um coice de dentro para fora, você acorda. Agora, se você quiser também fazer a experiência de ficar calmo, e de ao invés de dizer, socorro, Jesus, você dizer, obrigado, Jesus, porque eu estou lúcido, eu estou bem, eu não estou dormindo, e comece a orar por pessoas. Você vai acordar sem nem notar, sem sono, sem desespero, sem taquicardia, sem angústia. Outra coisa também sobre paralisia do sono. É o mesmo mecanismo que acontece quando você aprende a interagir com o seu sonho, que é um passo além na escala do sonhar. A maioria das pessoas sonham e não percebem que estão sonhando. Elas são sonhadas. Mas há pessoas que têm tanta intimidade com o sonho e gostam tanto de sonhar e sabem que sonhar é um fenômeno da mente, frequentemente da graça iluminando, quando não é da graça iluminando, é no mínimo da mente se renovando, é no mínimo da alma fazendo reciclagens, é no mínimo a alma nos contando história, ou a alma jogando lixo fora, ou a alma se entretendo, às vezes a alma gritando, profetizando. Quem entendeu o significado dos sonhos, quando começa a sonhar, presta atenção no fato de que está sonhando. Sabia? Você tem o poder de se voltar sobre o seu sonho e ser tanto objeto dele, como sujeito que observa a si mesmo, como objeto no sonho. Isso aqui é fantástico. Quando você vai andando, quando você até dialoga, quando você até se pergunta, quando você até diz, por que será que no sonho eu fiz essa escolha? O que isso está querendo me dizer? Gente, a gente é capaz de desenvolver muito mais a nossa interioridade do que a gente sabe. E sobre a paralisia do sono, não tenha medo. Se você de fato panicar e disser, em nome de Jesus, eu quero sair disso, você vai sair. Agora, se você quiser também saber que lucidamente é só um estado e que é rápido, a sensação de que demora decorre muito mais do pânico da gente do que do tempo decorrido. Então, se você quiser desenvolver isso e ao invés de entrar em pânico, louvar, adorar, cantar ou interagir, você vai ver que você sai sem angústia, sem adrenalina, sem subteza, sem angústia, sem medo. Entendeu? E aí, Braulio, você está dormindo aí? Rapaz, o Braulio entrou num estado de... Ele está mesmo. Mas eu tenho domínio. Você tem domínio? Eu estou sonhando com papo de graça. É? Então, sem olhar para o teclado, me diga o que as pessoas estão falando. O pessoal está cheio de problema com sono, cara. É mesmo, é? Eu fui ler aqui, deu sono. Deu sono? Deu. Muito problema. O pessoal está bocejando no chat. É? Tá demais. Então deixa eu pedir um intervalo. Aqui. Não. Deixa eu acordar porque a gente tem que trabalhar. É, né? Não posso podia perder. pedir um intervalo animado. Ah, vai pedir um intervalo? Não, eu poderia. E ninguém, todo mundo parar de bocejar, tranquilo. a gente mudar de assunto e ir adiante. Uhum. Não, tem Entendeu? gente reclamando de falta de ar aqui. Falta de ar? É, paralisia do sono. A falta de ar é muito grande. Não há como não clamar. É ruim demais. É. Depende, se a pessoa estiver dormindo com a sacola do Carrefour na cabeça, realmente fica difícil, né? É. Falta de ar vem. É. Ou então com travesseiro. É. Tô brincando. Aí tem outra aqui. Eu guardei uma aqui para te mostrar. Eu tenho justamente o contrário, Caio. Eu sonho, levanto, faço coisas absurdas. Ontem, por exemplo, tive um momento que eu despertei na janela de casa. Interessante, Caio. São sonhos terríveis. Se puder me dar uma dica, eu te agradeço.
Uai, mude pro primeiro andar, né? Não, mas eu não Pelo entendi. menos. Ele é sonâmbulo ou é o sonho dele? Ele é que sonha e levanta e faz coisas absurdas. Sei, mas ele Então levanta ele é sonâmbulo. fisicamente, então ele é sonâmbulo. Ontem, Ele- por exemplo, tive um momento que despertei na janela. Não, eu também. Eu já fui sonâmbulo e já Já foi, fiquei Caio? em pé na janela do 10º andar do Nossa, edifício. mãe. Na Meu rua Deus. Sá Ferreira, Meu Deus. assim, ó. Com 11 anos de idade, eu nadava lá no Botafogo. Lá no Caião do Mourisco. céu. 10º andar? 10º andar. Isso. Aí, Dormindo. todo dia eu nadava e meu pai ia me pegar lá no Botafogo. Aí, eu lá na raia do Botafogo, eu sonhei, fui pra janela, meu amigo, fiquei do lado de fora da janela, sabe? Eu era menorzinho, 10 Sim. anos, tem aquela janela que levanta. A né? janela virou uma raia. Virou uma raia. Você E tava eu só assim, ó, esperando o e eu tiro. assim, ó. Agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez. Aí comecei uma regressiva, pra saltar todo pra fora, dormindo. Meu Deus. E meu pai ouviu aquilo, saiu correndo lá pra dentro do quarto. Quando ele chegou, pá, me Te puxou. puxou. E eu fiquei dormindo um mês amarrado ao pé da cama. Que isso, cara? É? Até papai mudar de Mês lá, amarrado ele no não pé da queria cama. mais que eu ficasse lá. Ele Isso. disse, esse menino... Porque eu já fui sonambulíssimo, eu dançava, Você dançava? pelado na sala. Isso, Caião. Vai É. é o mico que você não pagava. Não, mamãe deve estar assistindo lá em Manaus morrendo de rir. Porque eu era capaz de sair assim, aí papai e mamãe com os convidados na sala, eu dormia cedo, botava as crianças para dormir 8 horas, 8h30, quando os pais iam jantar, né? Aham. Aí eu acordava, 10, 11, saía pelado pela sala, Isso. dançando, o povo morria de rir, no dia eu não lembrava de nada. Caião, Mas o que é isso? Olha o cara aqui, uma ó. vez eu quase entrei numa Ah. fria, Ah. dormindo com um primo meu. Eu sonhei que eu estava dormindo com uma menina linda, linda, Seu linda, primo perdeu, linda, Caio. linda, 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 linda. Seu primo perdeu. Eu devia ter uns 14 anos de idade, ele tinha 15. A gente dormia numa cama de solteiro, uma noite, chegamos embriagados da rua, Sei, ó. dormimos na mesma cama. Eita. E eu fui dormir frustrado, porque a menina com a qual eu tinha estado, Ah, na última hora, pulou fora. andou pra trás. Não, o pai foi pegar e não rolou a coisa até o final. Sei, Então eu fiquei frustrado e Ficou fiquei frustrado. sonhando com ela. sei. Fui dormir na cama com meu primo, todos dois assim, ó. Meu Deus. Tipo de 5 da manhã até as 7 ou 8. E aí eu sonhei que ela estava dormindo ao meu lado. Aí eu olhei Isso. e eu vi aquele perfil bonito de menina. E eu comecei com delicadeza, graças a Deus. É. Imagina se eu tivesse partido para cima. Não pode. Imagina, eu fui delicado. Você foi com jeito. Não, eu fui passando a mão. Primeiro só no desenho, dizendo, meu Deus, que perfil lindo. Meu Deus. Como a mulher é bonita. E passando do queixinho. Isso, Quando Caião. eu fui chegando aqui assim, eu só fui vendo aquele olhão abrir assim. E olha, eu estava de olho aberto, mas Ah. você está naquele estado alfa, Sei, sabe? sei. É, mas não é. Eu sei. O seu primo também era, mas não E era. o meu primo olhando ali pra mim, ele era arregalado, apavorado, gelado. O que deu no Caio? Ele olhando assim pra mim, É. aí quando eu cheguei aqui, ó. Ele acusou o alerta no pombo Deus de chegou Adão. aqui no pombo de Adão e falou: que tá vendo contigo, Caio? Eu levei um susto, Eu imagino. rapaz. Se esse Que primo susto. seu... Até hoje eu agradeço a ele. Toda Ah. vez que ele vem aqui em casa, eu agradeço penhoradamente Ah, por ele ter interrompido no pomo de Adão. exatamente. Porque se o seu primo deixasse... Até hoje, até hoje. Hein, Caião? tá? Se o seu primo deixasse, corria sério o risco de levantar de manhã e falar: oi, amor. Oi, amor, já pensou? Eu não Entendeu? entendendo nada. Você sem Que entender. sonambulismo horroroso, carregando essa angústia até hoje na vida. Isso. Sem estar podendo contar essa história. Isso, a culpa é Porque em vez de inconfessável. parar no pomo de Adão, parou Isso. aonde Adão... palmo de Adão. Aonde Adão tem mais que um palmo. Sai do pomo, vai pro Vai palmo. pro punho de Adão. O pomo de Adão. É, uns 4 palmas pra baixo, meu filho. É o palmo de Adão. É verdade. Entender, Caio. É verdade. Ainda bem que tá brother, tudo bem, né? Graças a Deus, veja como a gente Bom. é salvo
Até dormindo. Nada como ter um primo com a voz grave. Com a voz grave. Para evitar as tiragens dessas com gravidades. Coragem, com um amor ativo. Exato. Amém. O pessoal tá amando isso aqui. Né? O povo gosta do palmo de Adão. Do palmo de Adão. Oh, meu Deus. Que bom, Caião. Que bom. Oh, minha mãe, outro dia, vou contar um sonho. Minha mãe acordou revoltada lá em casa, desesperada. Desesperada. Falei, o que foi, mãe? Você não tô nervosa demais. Falei, o que foi? Sonhei com o Roberto Carlos. Ele tava me querendo. Ah, é? É. Na hora que ele veio pra cima, eu acordei. E não deixei ele continuar. Sim. Ela ficou revoltada o tempo todo. É mesmo? Mamãe, você tá se protegendo aí, né? É. Ela falou, não, mas eu queria um pouquinho, mas não deu certo. Ela ficou revoltada porque ela sonhou que o Roberto Carlos estava querendo dar um pega nela e ela não deixou.